gente, tudo bem? Estamos aqui hoje mais uma vez para gravarmos a nossa terceira aula de filosofia e psicanálise. De alguma forma nós vamos dar continuidade àquilo que nós trabalhávamos ontem. E hoje nós vamos refletir sobre as três grandes feridas narcísicas que o Freud refere no conjunto da sua obra, que mostra claramente como que a humanidade viu pela primeira vez o seu orgulho ferido, tá? Ao mesmo tempo vai mostrar como que essas grandes feridas narcísicas contribuíram para estampar as três grandes desilusões da humanidade. Por outro lado, nós vamos mostrar também, dando continuidade a essa mesma perspectiva, quais as grandes descobertas freudianas que contribuiu decisivamente para fazer com que o homem tivesse que rever a sua forma de ler, interpretar o mundo à sua volta, mas principalmente interpretar aquilo que ele entendia como pré-requisitos para a análise da própria psique, ok? Então vamos lá. Então, para Freud, o que seriam essas feridas narcísicas? Ele define da seguinte forma: o orgulho do homem se abala quando fatos sobre ele mesmo são revelados através de grandes ilusões da humanidade. Ele vai dizer que essas três feridas narcísicas começam a ser mostradas a partir do início da Idade Moderna, um pouco antes daquilo que nós poderíamos chamar de Revolução Científica, com a descoberta de Nicolau Copérnico, quando quando a Terra é tirada do centro do universo e é colocado o Sol, ou seja, o heliocentrismo vai substituir o geocentrismo. E aí o homem vai perder esse espaço privilegiado que ele tinha. Depois, nós vamos falar sobre as outras feridas. Então, em um excelente artigo de 1917, abordando o narcisismo humano e a questão da dificuldade afetiva na psicanálise, esse é o nome do artigo, Freud aponta três grandes desilusões sofridas pela humanidade ao longo da sua história, as quais são referenciadas como feridas narcísicas. E é isso que nós vamos ver aqui. Freud salienta que, através das pesquisas científicas, o narcisismo universal do homem, o seu amor próprio, foi significativamente abalado por esses três grandes golpes. E é o que nós vamos mostrar para vocês nessa aula. Qual seria então para Freud a primeira ferida narcísica? Ele mesmo vai dizer que esse primeiro golpe ele ocorre por volta de 1500, com a revolução científica do astrônomo Nicolau Copérnico, que pela primeira vez rompeu com aquele sistema aristotélico ptolomaico que dizia que a Terra era o centro do universo. Olha só o que o Nicolau Copérnico vai apontar. Ele vai apontar que é o Sol que é o centro do universo, com a sua teoria do heliocentrismo, que aqui vai contrapor a ideia do geocentrismo de Ptolomeu, que durante muito tempo, sobretudo na Idade Média, acabou sendo abraçada essa teoria, a teoria do geocentrismo, pela própria Igreja Católica, que via ali uma forma de manter uma intrínseca relação da hierarquia eclesiástica da Igreja com o próprio Deus. E o próprio Freud vai dizer no conjunto da sua obra que essa teoria do geocentrismo teria durado por mais de 1000 anos, mas que ela não tinha qualquer comprovação científica quando se considera os critérios que passam a valer para apurar o que é verdade ou não dentro da ciência a partir da Idade Moderna. A primeira ferida narcísica, olha o que ele coloca. Ele aponta isso aqui como o primeiro golpe, que ele vai chamar de golpe cosmológico, citando: quando essa descoberta atingiu um reconhecimento geral, o amor próprio do homem sofreu o seu primeiro golpe. Ou seja, o homem descobre que se a Terra gira em torno do Sol e em torno de si mesmo, a Terra não é imóvel. O homem
pela primeira vez, reconhece que ele não está completamente seguro. Por exemplo, um meteoro, um astro, pode cair e destruir a própria Terra e destruir o próprio homem. Então, pela primeira vez, o homem percebe que ele não está tão seguro nesse universo como ele acreditava que era, ou como ele pensava racionalmente que ele era. Anteriormente a esta elucidação, o homem era guiado pela intuição imediata dos sentidos, onde não sentia o movimento da Terra e percebia que ao redor dela tudo girava. Ele acreditava, de maneira ilusória, que o Sol, a Lua, as estrelas e todo o universo, além do mais, girava em torno da Terra. Então, como ele era o único que era capaz de pensar isso, ele só podia acreditar que ele era o quê? O Senhor de todas as criaturas. Bom, como vocês podem ver aqui na imagem, é o Nicolau Copérnico, o autor desse primeiro golpe, que o Freud vai chamar de golpe cosmológico, porque a ideia de universo vai mudar pela primeira vez. É ele que vai apontar isso numa obra chamada Obras Celestes. Mas na época, como ele era membro da igreja e ele tinha medo de sofrer retaliações, ele acabou não apresentando isso aí para o grande público, mas só para alguns intelectuais próximos a ele. É o caso, por exemplo, do Galileu Galilei, que abraçou essa teoria, aperfeiçoou essa teoria para falar sobre os corpos celestes e depois ele acabou mais tarde sendo julgado e condenado pela própria Igreja Católica. Só não morreu na Inquisição porque tinha muitos amigos dentro da alta cúpula da igreja que o acabou livrando. Mas o processo de Galileu Galilei, como historicamente você sabe, ele durou por muito tempo, tá? Então, o que o Freud coloca aqui que é importantíssimo a gente pensar? Copérnico desfaz essa ilusão de que o homem é o senhor do universo, tá? Colocando no centro do universo o Sol. É aí que surge o paradigma do heliocentrismo, que vai substituir a ideia do geocentrismo, que havia anteriormente, como eu falei para vocês, que foi concebido originalmente pelo Aristóteles e foi aperfeiçoado pelo Ptolomeu no século I da era cristã. Esse modelo aristotélico-ptolomaico teria prevalecido durante grande parte da antiguidade e durante toda a Idade Média. E é só no início da Idade Moderna que ele vai ser questionado pela primeira vez. Então é aí que o Freud enxerga, tá, a primeira ferida narcísica. A segunda ferida narcísica, que nós falaremos a partir de agora, ocorre quando o naturalista Charles Darwin, com a publicação de seu livro A Origem das Espécies, já na segunda metade do século XIX, 1859, publica ali uma obra que vai romper com a ideia do naturalismo, a ideia, do criacionismo, que está presente no livro Gênesis, tá? Na Bíblia, mas também pode ser encontrado no primeiro livro da Torá, no início do livro da Torá, que é o livro sagrado dos judeus. O que ele vai mostrar? Que o homem, assim como qualquer outra espécie, é um ser em evolução. Daí, então, nós tiramos aquela ideia que o homem é uma criação divina e passamos a pensar o homem pela primeira vez como um ser em evolução. Então, mais uma vez, o homem se vê na sua humanidade o seu orgulho ferido. E aqui, então, nós estamos diante do segundo golpe, que não seria mais um golpe cosmológico, mas um golpe biológico. O que o Darwin vai mostrar? Que o homem descende de um primata com consequência de ciclos de evolução. E olha o mais importante que tem que ficar claro aqui para nós, que o Freud faz questão de ressaltar. E não mais um ser especial criado por Deus, como mostra lá no livro Gênesis, para ser o dominador da natureza. Essa ideia de que o homem é o senhor do mundo, o senhor do universo, tá? Ela se desfaz de vez com esse golpe biológico
que o Darwin vai acabar mostrando aqui com essa obra, inaugurando aqui um novo paradigma para conceber o homem. O homem é um mero produto do acaso. Isso fica bem evidente na obra do Darwin. Resultado de milhões de anos de evolução. Este foi o golpe biológico do narcisismo do homem que o Freud faz questão de ressaltar na sua obra. E a terceira ferida narcísica não poderia ser diferente. Ela é apresentada pelo próprio Freud e ele coloca-se como autor dessa terceira ferida narcísica. E é isso que nós vamos descobrir aqui agora. Freud, com a apresentação do inconsciente, se considera o autor da terceira ferida narcísica, pois, segundo ele, a partir dessa descoberta, o homem deixa de ser o senhor de sua própria casa. Por que está sendo apresentado aqui as feridas narcísicas como parte do conteúdo de filosofia da psicanálise? Porque durante toda a Idade Moderna, se acreditou que a própria subjetividade do homem se definia pela sua capacidade de pensar. Então a identidade do homem tinha um fundamento racional. Era só aquilo que estava na consciência que poderia usar para se definir o próprio homem. Quando o Freud diz que nós somos muito mais aquilo que está no nosso inconsciente, e que nem sempre é algo palpável, nem sempre é algo exprimível, mas que diz muito mais para nós do que o que está na nossa própria consciência, nós, segundo Freud, deixamos de ser o senhor da nossa própria casa, para admitir que o inconsciente fala muito mais sobre nós mesmos do que nós supostamente sabemos. Embora possamos considerar que Freud seja pouco humilde por esta autorreferência nesse assunto, o caso é que, por meio de suas pesquisas e análises, verificou-se que existem processos que estão além da percepção da nossa consciência e que, portanto, não podemos nos denominar soberanos nem sobre nós mesmos. Ou seja, esse golpe, que o Freud vai dizer que é um golpe psicológico, ele é importante porque, se racionalmente nem a própria psiquiatria ou a psicologia moderna poderia se dar conta de quem somos nós mesmos, o que dizer do próprio mundo? O que dizer dos comportamentos do próprio homem? A divisão do psiquismo num psiquismo consciente e no psiquismo inconsciente constitui a premissa fundamental da psicanálise. Não que o Freud esteja dizendo que nós sejamos caracterizados somente pelo que há no nosso inconsciente. Ele até admite essa divisão, mas nunca mais a humanidade poderá pensar, a partir da descoberta da psicanálise, que o ser humano se define só pelo que está na sua consciência, só por aquilo que o ego se julga senhor, soberano e conhecedor. É com base nessa premissa que diversos processos patológicos, como a histeria, a neurose, psicose, a perversão e outros fenômenos cotidianos como sonhos, atos falhos, esquecimentos, são compreendidos e explicados no contexto de uma ciência psicanalítica. Ou seja, para Freud, nada desses fenômenos psicológicos, emocionais, que aparecem em cada ser humano, como as histerias, as neuroses, as psicoses, ou mesmo os sonhos, atos falhos, esquecimentos, poderia ser explicado só pelo que estava na consciência. Ou seja, para Freud, a humanidade teria que admitir, inclusive a própria filosofia, que tudo isso que faz parte dos fenômenos psíquicos humanos, que são apresentados ora de uma forma, ora de outra, em seres humanos distintos, jamais a psicologia tradicional, assim como a psiquiatria, poderia explicar apenas por fatores orgânicos, mas teria que levar em conta esses conteúdos psíquicos que nem sempre são plausíveis e que estão dentro do inconsciente. Para ficar ainda mais claro
e para abordar outras questões mais interessantes sobre o tema, eu vou colocar aqui para vocês um vídeo do Andrei Martins, onde ele vai falar numa perspectiva psicanalítica o que representou historicamente, mas apresentando ainda mais dados efetivos sobre essas descobertas e sobre a importância dela dentro do pensamento do Freud para vocês. Então, fiquem atentos, por gentileza. Freud fala de 3 grandes feridas narcísicas. A primeira, Copérnico. A segunda, Darwin. A terceira, a psicanálise. Ou seja, a terceira ferida narcísica está intimamente vinculada ao próprio Freud. Então, o Freud, ele escreve algumas conferências, e essas conferências elas foram escritas, de fato, muito bem pensadas, muito bem mastigadas, isso em 1916, 1917, para um público que não necessariamente era só de médicos, mas pessoas interessadas na psicanálise. Ele dizia que essas conferências elas seriam introdutórias, a fim de mostrar, né, os aspectos fundamentais, pontos capitais da psicanálise. Mas ele dizia que a psicanálise ela teria muita dificuldade de entrar, né, no mundo acadêmico, no mundo científico. E por quê? Ele falava para um público que, de alguma maneira, teria uma certa aversão à psicanálise, porque a psicanálise ela mostrava, né, a existência de desejos que são repugnantes, desejos inadmissíveis que estariam no inconsciente e que, de alguma maneira, o indivíduo, tomando ciência desses desejos, ou seja, tendo consciência desses desejos, veria a psicanálise com uma certa aversão, porque a psicanálise ela mostraria para o homem que, de alguma maneira, ele não é esse ser tão grandioso, tão perfeito e tão envolvente que o ser humano ele acha que é. Então, o que o Freud vai destacar que durante a história, né, na epopeia do pensamento ocidental, existiram inúmeros pensadores que, de alguma forma, feriram o narcisismo humano. Então, um primeiro pensador é Copérnico. O Copérnico ele é um padre, né, que investigava sobre cosmologia, e o Copérnico ele escreve um texto sobre o sistema heliocêntrico e o sistema geocêntrico, e nesse texto ele mostra que a teoria cosmológica de Ptolomeu e de Aristóteles, que colocavam a Terra no centro do universo, ela estava errada. E que o novo paradigma é de uma teoria no qual o Sol está no centro e a Terra está na periferia. O Freud, ciente dessa teoria chamada heliocêntrica, ele vai dizer que essa foi a primeira ferida narcísica. E por que uma ferida narcísica? Porque isso, de alguma forma, incomodou a humanidade. Isso incomodou a humanidade porque o homem, que se vê como um ser muito grandioso, ele não está no centro do cosmos, mas ele está na periferia do cosmos. Ele está habitando um planeta que é um pedacinho muito pequeno de terra, e o homem, dentro desse planeta, é um grão de areia ainda menor. Então, de alguma forma, o que o Copérnico nos mostra é que o homem não está no centro, está na periferia. Então, isso fere o ego do homem. E o Freud vai dizer, essa é a primeira ferida narcísica que a epopeia do pensamento ocidental teve que se deparar. Mas há uma segunda ferida narcísica, e essa segunda ferida narcísica ela foi trazida à luz por Darwin. Darwin, que foi um biólogo inglês, ele fez inúmeras viagens, né, com um navio explorador chamado Beagle, e no retorno dessa viagem, isso no século XIX, o Darwin ele elabora uma teoria na qual ele mostra que o homem é um ser que não foi necessariamente criado por uma divindade, nós não precisaríamos pensar
a existência do homem como oriunda de uma criação sobrenatural, mas que a ciência e as causas naturais poderiam explicar, né, como esse chamado ser humano, esse bípede falante, ele surgiu, né, na história. E ele vai dizer o seguinte, que o homem ele é mais um animal entre outros animais. Então, de alguma forma, o que o Darwin vem mostrar, e aí ele tem um grande problema, de maneira especial, com algumas posições religiosas, que o homem ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Na verdade, o homem é o resultado de uma quantidade muito grande de relações causais e ele é mais um animal entre outros animais. Então, isso foi problemático porque, para muitos teólogos, a ideia de que o homem é a imagem e semelhança de Deus coloca o homem num pedestal muito grande. E quando o Darwin mostra, olha, o homem ele não está nesse local, ele não está nesse lugar, esse lugar tão alto, ele não está nesse lugar tão alto que ele acredita estar e que a religião acredita estar. O homem é mais um animal entre outros animais e ele está submetido a um conjunto de causas e efeitos que vão transformando o ser humano de tal maneira que daqui 1000 anos a gente nem sabe qual será a configuração do ser humano. O que o Darwin nos mostra é que o ser humano é mais um animal entre todos. O Freud vai dizer o seguinte, que essa seria a segunda ferida narcísica. Agora, a terceira ferida narcísica, ela foi construída, ela foi forjada pela própria psicanálise. Ou seja, o Freud, ele vê a psicanálise como uma grande teoria que fere esse narcisismo do homem. Por quê? Porque o homem acredita, né, as teorias psicológicas até então acreditavam que existia uma consciência e essa consciência ela era capaz de gerir, de ajustar os desejos. O que o Freud percebe é que essa consciência ela está submetida a um inconsciente muito maior, muito mais amplo. E aí tem o exemplo do iceberg, né? O iceberg ele tem uma parte muito pequena que o indivíduo navegando consegue enxergar. Mas há uma parte do iceberg grandiosíssima que está encoberta, que está embaixo das águas. Então, o que o Freud vai dizer é que a consciência está submetida aos desejos que estão presentes nesse abismo gigantesco que nós chamamos de inconsciente. Nesse sentido, o Freud ressalta: o homem não é senhor da sua própria casa, o homem não é senhor da sua consciência, o homem não é senhor dos seus desejos. Há desejos que conduzem, que determinam, né, que ajustam, né, aos comportamentos humanos, que de alguma forma influenciam nos comportamentos humanos. Então, o que o Freud vem nos mostrar é que a própria psicanálise é a terceira e grande ferida narcísica. Bom, vocês puderam perceber o quanto que é interessante no contexto, no conjunto da obra do Freud, ele poder se colocar dessa forma como alguém que revolucionou a humanidade ao apresentar o conceito do inconsciente e apresentar os métodos de como esse inconsciente pode ser levado à consciência e se expressar. Né? Então, aí a gente entende claramente o que foi essa revolução apresentada então por esse golpe psicológico, que seria a descoberta do inconsciente. Mas então, qual que seria o legado histórico dessa terceira ferida narcísica, que é talvez a maior novidade trazida pela psicanálise para nós? Freud vai dizer que o conceito de inconsciente ele é intrínseco à psicanálise. A psicanálise não se explica sem ele. E se pudéssemos resumir este saber em uma única palavra, seria o inconsciente. Ou seja, jamais você poderá entender todos os outros conceitos que estão associados à psicanálise se você não tomar como ponto de partida o próprio conceito de inconsciente. Freud foi ao mesmo tempo enaltecido,
mas como também foi muito criticado quando ele apresentou a psicanálise, tentando mostrar que ela passaria a partir de então a se constituir num campo científico específico. Então não foi fácil para ele ser reconhecido, tá? Porque ele sofreu muitas críticas, mas em muitos momentos, vários teóricos, percebendo ali o alcance, a sensatez e ao mesmo tempo a novidade que aquela teoria estava trazendo, já o reconhecia naquela época. Freud nasceu e cresceu, isso aqui é importantíssimo vocês saberem, em um período caracterizado por uma grande fé na ciência e na razão. Naquele momento histórico ali, olha, o pensamento positivista acabava de alguma forma influenciando todas as formas de pensar no que diz respeito às produções científicas, tanto das ciências humanas quanto das ciências sociais. E o positivismo não só enaltecia o poder racional do homem, mas ao mesmo tempo fazia questão de frisar que ao longo da história da humanidade, a humanidade teria passado por 3 estágios bem distintos. Primeiro, a humanidade explicou tudo através da fé, da mitologia, da religião, onde os deuses tinham um papel fundamental no que diz respeito ao destino e às ações humanas. Mais tarde, os homens evoluíram para um estágio metafísico, onde tudo era explicado através da filosofia, mas esse estágio ainda seria muito teórico, muito abstrato. E Freud vai mostrar que, aliás, o positivismo vai mostrar que a humanidade, ao alcançar o 3º estágio a partir da Revolução Industrial, que é o estágio positivo ou o estágio científico, tudo poderia ser explicado. Nada escaparia ao crivo da ciência. Por isso que o positivismo enaltecia tanto a ciência quanto a razão. E esses teóricos chegavam a pensar de que só era possível fazer ciência se o cientista assumisse uma atitude neutra, objetiva, imparcial, que ele poderia conhecer e expressar verdadeiramente o que era o objeto de estudo, apenas considerando as propriedades desse objeto de estudo. Então Freud nasceu nesse contexto. A gente percebe claramente que não era um momento apropriado para alguém apresentar uma teoria como o Freud apresentou com a psicanálise. Não havia espaço para compreender o inconsciente tal como Freud expressava. Até porque não era algo tangível, não era algo tão racional, não era algo tão objetivo, a levar em conta as contribuições da corrente positivista que teria influenciado todo o pensamento do final do século XIX. Então, esse pensamento, como vocês podem ver aqui, ele rejeitava todas as explicações abstratas e subjetivas. E era assim que eles viam naquele contexto histórico as contribuições dadas pela psicanálise. Contemporaneamente, as ideias de Freud, é importante a gente lembrar, vivendo no mesmo contexto dele, alguns pensadores como Nietzsche, o Marx, tá? Dentro da filosofia, dentro da sociologia, das ciências sociais, assim como dentro da física, no caso aqui a física contemporânea, com a teoria da relatividade do Einstein, assim como com as contribuições dadas pela física quântica, começa a aparecer pela primeira vez, mas isso já no início do século XX, por isso a gente pode dizer que o Freud foi um inovador, algumas críticas a esse excesso de racionalidade que estava presente na sociedade da época. Porque esses autores aqui, não só é o caso, por exemplo, do Marx e do Nietzsche, que vai criticar o racionalismo, o excesso de racionalismo que estava presente na sociedade da época. O Marx, por exemplo, chega a criticar o cartesianismo, por dizer que o homem não se explicava simplesmente pela sua capacidade de pensar ou por aquilo que estava na consciência. O homem tinha que ser conhecido a partir do contexto histórico e as condições socioeconômicas que o gerou. O Nietzsche já falava que o homem era muito mais irracional do que se imaginava,
E a física contemporânea vai apresentar pela primeira vez como algo plausível, ou pelo menos, como hipóteses plausíveis, a ideia da incerteza e do indeterminismo, coisa que não se admitia até grande parte do final do século XIX. O homem, antes visto como mero observador de um local privilegiado, porque era assim que ele se via, por exemplo, no paradigma do geocentrismo, era assim que ele se via como ser criado por Deus, como ser privilegiado que deveria cuidar ou que deveria exercer um poder sobre os outros seres, ou um homem que se sentia seguro de si mesmo porque era o único que fazia questão de ressaltar o próprio uso da consciência. Então esse homem que era um mero observador de um lugar privilegiado, que era alguém que supostamente acreditava que conhecia a verdade absoluta, passa a ser visto como ser movido por impulsos que a sua própria razão desconhece. Tem uma frase que o Freud retoma de um filósofo Pascal, mas que muita gente costuma dizer que é do Shakespeare, mas essa frase aparece numa obra chamada Pensamentos, do Pascal, em que ele fala que o coração tem razão que a própria razão desconhece. É mais ou menos isso que o Freud está querendo dizer aqui. Olha, nós não somos seres privilegiados, não somos observadores privilegiados em relação a outros seres, não. Na verdade, nós somos movidos por impulsos que nós desconhecemos. Nós somos refém de forças conflituosas, de pulsões entre aquilo que sabemos e temos segurança e aquilo que não sabemos e estamos inseguros, Ou seja, na verdade, o homem não tem o controle de si mesmo. Essa é uma grande questão colocada pelo próprio Freud. O homem não é um observador racional como se pensava, mas é um ser que hoje não tem controle de si mesmo, porque o controle está no seu próprio inconsciente. A psicanálise, então, ela vai promover um corte ou uma ruptura, demovendo a consciência do centro absoluto, onde se encontrava, e coloca em evidência o desconhecido, o inconsciente. Então, a apresentação do conceito de inconsciente para Freud vai representar esse corte, essa ruptura, em relação a toda a tradição cartesiana que teria influenciado decisivamente tanto a psiquiatria quanto a psicologia moderna. E isso, para ele, é considerado revolucionário na época, o que mais tarde a gente também vai reconhecer como revolucionário. Hoje parece que ninguém mais dentro da psicologia moderna ou da psicologia contemporânea, quando se fala de explicar as psicopatologias humanas, ninguém mais questiona o que representou esse legado deixado por Freud com a criação da psicanálise e com a apresentação do conceito de inconsciente. Bom, a partir de agora, o que a gente vai tentar mostrar para vocês aqui são as grandes descobertas freudianas que, de alguma forma, vai bater de frente com toda a tradição da filosofia. Não por acaso, Freud vai tentar mostrar que, para produzir aquilo que ele chamou de psicoanálise ou psicanálise, ele teria que afastar de vez de todo o arcabouço teórico construído pela psicanálise, que ele chamava de lamaçal da filosofia. Numa obra do Erich Fromm, que é um filósofo e psicólogo alemão que foi contemporâneo, de alguma forma, do Freud, ele escreve uma obra muito interessante chamada Rever Freud, por uma outra abordagem em psicanálise. E aqui ele não só faz uma revisão dos principais conceitos freudianos, como ele faz questão de rever a própria experiência analítica apresentada pelo Freud. E nessa obra,
ele apresenta 7 descobertas interessantíssimas da psicanálise que nós vamos apresentar aqui para vocês, que vai representar, que vai mostrar claramente o que foi esse corte, o que foi essa ruptura da psicanálise em relação a outras formas de entender o ser humano. Vamos então começar pela primeira. Qual que seria a primeira descoberta? Eu vou ler com vocês e depois eu vou destrinchar isso aqui para que a gente possa compreender melhor. O homem é, em grande medida, determinado por pulsões essencialmente irracionais que se opõem à sua razão, às normas sociais e às normas morais. O que o Freud quer dizer com isso aqui? O homem não é só irracional, mas ele também não é só racional. Esse homem vive num conflito permanente. Ao mesmo tempo que ele é um ser desejante, e esses desejos, essas pulsões são irracionais, ele tem que necessariamente estar em conflito com as demandas externas que está associada às normas, que está associada às leis, que está associado à cultura, à civilização. Então não tem como esse homem fugir desse conflito. E é isso que caracteriza o próprio ser humano. A segunda descoberta do Freud é também muito interessante. Ele vai dizer que a maioria das pulsões não é consciente para o homem. Ele explica o próprio comportamento para si mesmo como resultado de causas sensatas, enquanto age, sente e pensa de acordo com essas forças inconscientes que motivam o seu comportamento. Ou seja, o que o Freud está tentando mostrar para a gente, que por mais que o homem tente explicar para si mesmo os seus comportamentos, as suas ações, os seus valores de maneira racional, para atender uma demanda da cultura ou até mesmo da civilização, porque isso é o mais aceitável na sociedade. Por um outro lado, esse homem está em conflito, porque o que de fato explica as suas posturas, os seus valores, os seus comportamentos, não são razões externas determinadas pela educação, mas são demandas internas que ele vai chamar aqui de forças inconscientes que motivam o nosso comportamento. A terceira descoberta do Freud é também muito interessante. Ele vai dizer que toda tentativa de fazer com que essas pulsões inconscientes emerjam à consciência se choca com defesas dinâmicas chamadas resistências, que podem tomar as mais diversas formas. O grande trunfo da psicanálise é tentar mostrar que o homem pode vencer essas resistências através da análise e tornar a sua vida mais tranquila. Mas o Freud vai dizer que isso não é algo tão fácil, porque o tempo inteiro nós recorremos a essas resistências. O ego tenta se proteger dessas resistências que o Freud chama de mecanismo de defesa. E por que o ego faz isso? Por que Freud explica assim? Porque o ego ele precisa se proteger. Ele precisa se proteger porque ele tem que atender os ditames da sociedade, da cultura, da civilização. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa atender algumas demandas do id. E para fazer isso, ele tem que necessariamente encarar esse conflito. E esse conflito passa necessariamente por superar essas resistências. E não é fácil superar as resistências, porque o tempo inteiro o ego está usando de mecanismos de defesa para evitar que determinados conteúdos considerados inaceitáveis pela cultura não possa vir à consciência. A quarta descoberta do Freud diz o seguinte: o desenvolvimento psíquico do homem
depende amplamente das circunstâncias variadas de sua infância. O que o Freud está querendo dizer com isso? Tudo que nós somos, tudo que o ser humano pode apresentar como evolução ao longo da sua vida é resultado da sua sexualidade infantil. É porque o Freud diz isso porque ele é um tarado? Não é. Freud não está falando da questão da genitalidade, ele está falando da sexualidade ampliada. Com isso ele está querendo dizer o seguinte, que a criança, mesmo nos primeiros anos de vida, ela já tem diversas demandas internas que estão associadas àquelas fases, a fase oral, anal, fálica. E tudo isso só vai se consolidar mesmo no período da latência, que é quando a criança está entrando na puberdade. Então ali várias demandas internas que a criança viveu naquele momento em que ela está passando por essas fases, vai repercutir na vida adulta dela. Então por isso que ele vai dizer que o desenvolvimento psíquico do homem depende amplamente de como essa criança viveu, tá? Como que ela, de alguma forma, vivenciou esses conflitos na relação com os pais e na relação com outros pares. A quinta descoberta freudiana diz o seguinte: os caminhos para detectar as origens das motivações inconscientes são os sonhos, os atos falhos, os xistes, ou as xistes, né? E as formações sintomáticas. Ou seja, a linguagem do inconsciente não é uma linguagem convencional, em que você pode defini-lo com uma certa logicidade, com uma certa racionalidade, com uma certa coerência objetiva, como você elabora leis científicas em outras áreas do conhecimento. O inconsciente tem uma linguagem própria. Ele se comunica pelos sonhos. E aqui é interessante, na aula anterior nós falávamos para vocês que a psiquiatria, ou mesmo a psicologia tradicional, anterior à psicanálise, não valorizava os sonhos. Porque nos sonhos apareciam algumas coisas relativas a delírios, pareciam delírios, imagens fantasmagóricas, a gente pode dizer alucinações, coisas bizarras, coisas sem nexo. Então os sonhos não eram valorizados. Então Freud vai dizer, não, se você quer realmente entender o que está enquanto conteúdo recalcado, reprimido no inconsciente do sujeito, dê espaço para que ele fale dos sonhos, dê espaço para que ele possa fazer a associação livre, onde possa aparecer os atos falhos, as xistes, deixe ele contar piadinhas, tá? Quanta coisa não pode aparecer ali dentro desse discurso que está associado a essas xistes. As formações sintomáticas. Então, quer dizer, para Freud, que está relacionado aqui com a ansiedade, está relacionado aqui com a histeria, está relacionado aqui com vários conteúdos recalcados, dores, sofrimentos. Então o inconsciente se comunica dessa forma, não de forma convencional, como se pensava a linguagem de outras ciências. A sexta descoberta diz o seguinte: os conflitos entre o eu, mais a avaliação consciente da realidade, versus as forças pulsionais inconscientes, podem provocar perturbações psíquicas, como a neurose, a psicose e a perversão. Quando a gente fala de neurose, psicose e perversão, nós estamos falando sobre as três estruturas psíquicas que, segundo a psicanálise, está presente em todos os sujeitos. Tá? Ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer quando for clinicar é entender, já nas primeiras sessões de análise, se esse sujeito é neurótico, se esse sujeito é psicótico ou se ele é perverso.
que agora nós usamos o termo mais atual, tá? Que é o termo parafílico. Mas o que o Freud quer dizer aqui com essa quinta descoberta? Que o ser humano ele vive uma tensão permanente entre as realidades do ego que está associado ao mundo físico exterior ao sujeito e aquilo que é real, mas que nem sempre é algo compreensível que está no seu inconsciente. O que o Freud quer dizer é que esse conflito ele é normal. Mas quando é que o sujeito pode desenvolver uma neurose, uma psicose ou uma perversão? Quando esse conflito ultrapassar o limite do próprio sujeito. O que leva algumas pessoas a desenvolverem determinadas psicopatologias? É porque esse sujeito deixa que esse conflito entre as demandas externas e as demandas internas ultrapasse o seu próprio limite. É o que os gregos chamavam de metron. Cada um tem um metron, cada um tem um limite. Se eu deixo que esses conflitos ultrapasse o meu próprio metro, o meu próprio limite, eu terei uma grande possibilidade de desenvolver uma neurose, uma psicose ou uma perversão. Isso ninguém pensava dessa forma antes, né? Nem mesmo a psiquiatria ou a própria psicologia moderna. E a última descoberta freudiana. Se o inconsciente torna-se consciente, pode seguir-se daí um efeito muito particular. O sintoma tende a desaparecer. A energia é recuperada e o sujeito tem a experiência de uma liberdade, leveza e de uma alegria existencial maiores. O que o Freud quer dizer é que aqui está talvez a grande contribuição da psicanálise. Se o terapeuta, na sessão de análise, consegue fazer com que o analisando ou o paciente traga para a consciência os conteúdos internos que estão recalcados, que estão reprimidos, isso vai contribuir para que os sintomas possam desaparecer. Porque os sintomas, na verdade, eles representam para o sujeito a ideia de que algo está errado dentro de si. O seu inconsciente está tentando mostrar algo que ele ainda não conseguiu perceber. Mas à medida que ele traz isso para a consciência, além do sintoma desaparecer, ele vai ganhar uma certa energia. Por que ele vai ganhar energia? Porque toda a energia que ele estava gastando para recalcar, para reprimir aquele sofrimento, essa energia agora ela é recuperada. Porque uma vez que ele trouxe para a consciência, ele deixa de ter esse sofrimento. O Freud tem uma colocação na obra dele que é muito interessante para a gente perceber isso aqui. Ele está querendo dizer o seguinte, não é que com a terapia o sujeito vai deixar de ter sofrimento, mas agora é um sofrimento consciente. Ou seja, é uma felicidade. Se antes a felicidade que ele vivia, ela era limitada, muito limitada, porque estava associada ao sofrimento interno, à medida em que esse sofrimento interno é trazido para a consciência, esse ser humano então passa a ter agora o quê? Uma liberdade suportável. Ficou claro? Então, aqui nós encerramos a nossa terceira aula. Tá? Eu agradeço por hoje. Muito obrigado a vocês e até a próxima quarta aula. Ok?